Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Ponto de Conexão. E hoje será um episódio bem diferente, tá? Cheio de conteúdo, cheio de insight, coisas novas, inclusive novas jornadas, tanto minha como do Edu, não é, É Edu? isso aí. É. Eu acho que não só é a continuidade da jornada que a gente foi aprendendo com o meio do caminho. Eu acho que vocês que acompanham o podcast Ponto de Conexão, né, sempre verificaram muitas temáticas atreladas ao mercado imobiliário, Sim, ao mercado de investimentos, né, de conseguir diversificar ali suas finanças, seja, enfim, imóveis, já falamos de cripto, já falamos de imóveis, já falamos sobre finanças, já falamos de política, etc, etc. Mas acho que a temática imobiliária sempre foi uma temática que puxou muito. Acho que tanto a Raquel como eu exatamente. aqui entre os convidados, de conhecimento, etc. E meio que pensando nisso, a gente buscou modelar hoje esse episódio especial, acho que por dois grandes motivos. O primeiro é de fato trazer um pouco mais de conhecimento sobre essa área imobiliária, porque a gente entende que está cada vez mais claro o potencial que esse segmento possui na nossa economia e a gente, enquanto ponto de conexão, sempre traz oportunidades e conhecimentos atrelados a, enfim, empreendedorismo, a forma de prosperar no dia a dia. E acho que o segundo ponto, eu queria deixar aqui até que a Raquel desse um pouco mais de contexto, é muito mais um novo momento ali de sócios de empresários também nesse mercado, onde a gente aqui, enquanto apresentadores do Ponto de Conexão, também temos outras atuações, não é isso? Eu acho que Exatamente. uma bem especial é o que talvez motivou principalmente esse episódio hoje especial aqui do Ponto de Conexão. Então Isso. vai lá, Raquel. Vocês conhecerem um pouco mais a nova empreitada, né? Estamos hoje participando de uma empresa que se chama Ruvo Incorporações, né? Então, a Ruvos Incorporações, ela, já diz o nome, ela é uma incorporadora, mas também é construtora, tá, gente? E hoje a gente sabe que o mercado de incorporação é um mercado bilionário, não é, Edu? Perfeito, perfeito. Então, assim, o jogo do bilhão, gente, ele realmente está movido ali na estruturação do setor imobiliário. E por ter centenas de projetos novos, coisas novas atuantes dentro desse mercado, a gente resolveu cair com tudo nessa Com certeza, empreitada. é isso mesmo. E de fato é isso, é um novo negócio. Talvez para a gente, mas a Ruvos, ela já existe aí em termos de expertise no mercado há mais de 20 anos, se eu for olhar Exato. para esse lado, né? Mas a marca Ruvos, ela é recente, com essa nova conjuntura, tendo Raquel Celedoni e Eduardo Forte também como sócios de toda essa estrutura, naturalmente, né? Aí hoje esse episódio é isso, acho que é um episódio dedicado a falar de incorporação imobiliária, diria que patrocinado aqui pela Rubus Incorporações, que é essa empresa que vocês cada vez mais vão acabar conhecendo um pouco mais aqui no dia a dia, entre os próximos episódios e também nas falas minhas e da Raquel, naturalmente, tá? E para começar, acho que pra gente começar aqui para direito, Raquel, acho que vale a pena gente falar um pouco sobre números, né? Sim. Alguns dados que possam esclarecer e talvez dê mais contexto ali para você que está nos acompanhando, por exemplo, tá? Então, acho que para a gente iniciar aqui um pouco a nossa conversa, eu trouxe algumas pesquisas aqui quanto à questão do setor imobiliário. E olha que bacana, hoje o setor imobiliário ele representa mais de 6% do PIB nacional e ele segue em constante expansão. É como eu também costumo sempre trazer como contexto. O agronegócio e o setor imobiliário, de modo geral, eles acabam meio que sendo os pilares que sustentam ali a economia, o crescimento e a prosperidade em termos de PIB nacional aqui do Brasil, né? Então, acho que nada mais justo que trazer a representatividade desse segmento aqui para nossa conversa. E a incorporação, ela diferencia um pouco ali do viés da construção por si só, Sim. né? A construção, eu diria que ela é uma etapa dentro da etapa de incorporação. A incorporação, ela trata desde o construir, o projeto de engenharia por trás disso, o projeto de arquitetura que viabiliza toda a questão de layout, etc. Bem como também uma análise financeira de viabilidade. Então, é um tipo de trabalho no mercado imobiliário que conversa muito com o investidor geral, a incorporação ela vem muito para atender alguma dor de investimento, né? Eu estou Exatamente. incorporando, sejam casas, apartamentos ou qualquer outra coisa nesse sentido, para e desde da concepção do projeto, os projetos de engenharia, de arquitetura, etc., encontrar o terreno ideal, negociar ali a modalidade, como aquele terreno vai ser adquirido ou permutado ou algo nesse sentido. A construção, efetivamente, talvez seja a parte que todo mundo mais conhece, né? Bem como também a parte final que é a venda. Exato. E essa venda pode se converter tanto ali para o cliente final no sentido de moradia ou então na forma também de diversificação de investimentos, né? Sim. Ao vender, eu consigo trazer ali, depende do que eu investi naquela incorporação, um retorno sobre todo aquele investimento, um ROI sobre toda aquela operação. Então, a incorporação fala muito disso, né? De diversificar ali possibilidade de investimentos nesse mercado que
como eu falei aqui, move em torno de 6% do PIB nacional, e não é pouca coisa. É bastante. O empreendimento bem planejado hoje, Edu, ele pode revitalizar uma região, né? Se a gente observar bem, aumentar o comércio, atrair emprego, ajustar o bairro. Exemplo mesmo, Eusébio. Hoje o Eusébio, ele é considerado um outro mundo do que há 20 anos atrás. Então, ele foi todo revitalizado. Então, gente, o setor imobiliário no geral, tanto construção, incorporação, ou a própria área imobiliária para vendas e tudo mais, de casas, está cada vez mais avançado, prédios e tudo mais. Então, a gente tem hoje um respaldo aqui para vocês terem noção, um insight extra que a gente tem. O setor de incorporação no Brasil, ele responde por mais de 70% dos lançamentos residenciais urbanos. Incrível, né? E cada ciclo de crescimento, ele amplia a arrecadação de impostos municipais com ITBI e IPTU, tá? Então, além de gerar serviços nos locais, ele gera consumo. Verdade, eu acho que é bacana falar isso porque isso mostra, né, acho que quando fala de TBI, IPTU, etc., isso traz retorno para o governo que deve ou deveria, tá? Aqui é minha crítica, voltar isso para a população de alguma forma. Então, assim, você vê que é um segmento que consegue trazer tanto a frente ali de recurso financeiro para o governo para poder, de alguma forma, isso virar política pública, como também para o empresário que está ali investindo nesse mercado, ou também, de repente, para aquele usuário final, né? Que é o cara que vai morar, que vai alugar, etc. Acho que é um mercado que traz muitas possibilidades. Eu trouxe vários dados, tá? Durante o nosso episódio aqui de hoje. Um deles que é bastante importante, eu trouxe o retrato de como é que foi o nosso segundo trimestre, que foi agora há pouco, 2025. Olha só o quanto representativo o mercado de comparação imobiliária foi aqui para o Brasil. O PIB nesse período do país ele cresceu 2,2%. Já o PIB da construção, que é esse nosso, cresceu 1,8%. Olha só também essa questão. O nosso perfil de incorporação aqui, via de regra do Brasil, é um perfil que preza muito por imóveis compactos, que tenham ali uma proximidade com transportes. Então, olha o que é que isso fala para você. O Brasil é um país ali que tem uma série de demandas de déficit habitacional. Total. Tem ali uma demanda muito gritante ali por Minha Casa Minha Vida, que é um programa que acaba possibilitando ali o acesso mais rápido, né, a imóveis nesse sentido. Então, a incorporação, ao entender que esse foco aqui de ser um imóvel compacto, que é justamente um imóvel que é o perfil do Minha Casa Minha Vida, ele tem muita demanda. Então, se você que está no Eusébio, que está aqui na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, no geral, até de repente qualquer outro estado aqui do país, entendendo esse retrato aqui desse estudo que eu coletei, que você tem uma demanda muito latente por imóveis compactos de baixo custo, você, enquanto comprador, se conseguir montar uma estratégia de viabilização econômica quanto a isso, você consegue navegar nessa onda, nesse segmento e naturalmente prosperar, utilizando ali, de repente, desse retrato, né, acho que mais focado em habitação popular e tendo Minha Casa Minha Vida, de repente, ali como um apoio para viabilizar os seus projetos também, né? Exatamente. Inclusive, hoje, no mercado, ele é o motor. Sem dúvidas. Se você olhar principalmente esse setor hoje, Minha Casa Minha Vida, compactos, né, que é onde está perto de transporte público, é onde a população circula mais, e aí é um segmento de escala que movimenta real toda a cadeia. Inclusive, aqui um outro insight extra, esse aqui eu posso falar com prioridade, que é da multipropriedade. Perfeito. É um mercado também, na área de setores imobiliários, que vem crescendo sempre. Assim, é estrondoso o crescimento do mercado imobiliário na área de multipropriedade. Por exemplo, hoje no Brasil, ele tem uma média de movimento de 30 bilhões no ano, tá? Esse setor. Então, ele é um setor que cresce a cada dia. A multipropriedade, gente, até para vocês entenderem, você pode pegar um apartamento, uma casa de férias ou até um hotel e dividir ele em vários pedaços. Como assim, Raquel? É como se fosse uma pizza. Eu pego, divido os 8 pedaços, aquela pessoa come 2, eu como 2, o Edu 2 e o Jordan 2. Então, o que se faz isso? O dinheiro daquela pessoa, ela compra a fração ideal de uso que ela quer ter ou o que ela pode pagar. E esse setor, ele é justamente o tempo compartilhado. É como se fosse um Uber também, gente. Outra forma aqui de você se expressar melhor. O cara compartilha o carro dele e me dá uma carona, tecnicamente. O Uber, ele foi criado assim. Ele é um táxi mais compatível com o mercado em relação ao custo, porque o táxi ficou muito caro. E hoje a pessoa pode pagar. Então, o sistema hoje de multipropriedade que está avançando cada vez mais, ele avança muito nesses compactos. Que a pessoa vê ele como investimento. Ele compra para rentabilizar, alugar mensal ou semanal, a semana que você tiver. Depende do quanto você compra. Você pode comprar 1, 2, 3, 4, 5 ou até um integral.
Perfeito, eu acho que é exatamente isso. Inclusive, Raquel, acho que é bacana falar um pouco sobre isso, de como é que a Ruvos, né, Incorporações, entra nessa história toda, né? A gente falou um pouco aqui de corporação imobiliária, falamos um pouco desse segmento, do quão representativo ele de fato é no nível de PIB, etc. Mas como é que a gente consegue, por exemplo, apoiar você que de repente quer diversificar, investir ou entender um pouco mais da corporação imobiliária? Então, a Rubens e Corporações, ela consegue te apoiar nessa questão, nessa frente do investimento, por exemplo, né? Nós temos uma modalidade dentro da instituição chamada Investe Casa, onde a gente cria oportunidades de incorporação imobiliária por meio de imóveis, sejam ele casas ou apartamentos, onde a gente consegue desde a concepção do projeto de engenharia, arquitetura, também viabilizar toda a construção e o processo de venda, ao passo que você, enquanto investidor, compra uma cota para participar desse projeto e ao final da venda, da construção, etc., você recebe aquele valor investido mais uma valorização. Então você tem um retorno sobre o investimento efetivamente posto ali nessa incorporação. Essa é uma possibilidade que a gente viabilizou vendo justamente isso, vendo o potencial do segmento de construção civil e vendo também o potencial também de conseguir diversificar em um cenário de Selic alto, em um cenário ali de que talvez seja um pouco desafiador para outras frentes, né? Então, quando a gente fala aqui de que estamos falando de investimento que ele é tangível, ele é físico, eu consigo ver o produto final sendo gerado, né? Exatamente. Eu consigo também viabilizar a venda acontecendo, tudo isso de forma visual. É bacana, acho que para quem de repente tem ali um pé no perfil conservador ou moderado, consegue entender muito bem essa lógica. Então a Ruvos Incorporações, ela trouxe, além dessas demandas do dia a dia de construção civil, atreladas a demandas residenciais, comerciais, por exemplo, a gente também consegue viabilizar essa ótica da incorporação olhando para investimento, que é o nosso projeto Investe Casa, tá? Inclusive, gente, terra é ouro enterrado, né? Falar igual um dos nossos sócios, o Elton Alencar. E, assim, investir em terra é a gente olhar para o futuro, né? Porque é um recurso finito e sempre ele se valoriza. Então, assim, é um ativo que ele se valoriza sempre. Né? E querendo ou não, quando você tem terra, você tem um patrimônio. Hoje, por exemplo, na Ruvos, gente, a gente está estruturando o Investe Casa, né? Que é justamente para investidores, tá? Esse produto. E, assim, até para vocês conhecerem um pouco, depende um pouco também do que você vai querer investir na Ruvos. Se vai ser a parte de casas, prédios, no formato Investe Casa. E nele a gente tem uma média hoje de rentabilidade de 21% em 6 meses na média. Então, se a gente olhar ali por conta, em ponta de lápis, dá em torno de 3,5% ao mês. E eu estava até conversando hoje com um amigo nosso, Júnior Queiroz, e, gente, fundos imobiliários, se ele chegar a 1,5 mensal, é muito alto, tá? Então, em relação a investir numa forma onde você tem um patrimônio, você tem o terreno, você tem um ativo, ele é seu. Caso você não venda, ele já está auto se valorizando. Perfeito. Imagina quando você vende e tem um retorno dele. Perfeito, exatamente isso. Acho que essa modalidade é muito comum, tá? Acho que é uma modalidade segura. Sim. Você consegue ver a construção acontecendo, você consegue ver o ativo sendo criado, sendo gerado, você consegue ver a comercialização acontecendo e, naturalmente, ao final do processo bem sucedido, você consegue ver o retorno do seu investimento voltando para você da melhor forma possível, como você bem falou agora, né? Então, assim, acho que essas possibilidades que a gente quis apresentar aqui, acho que um pouco mais de forma bem resumida do que a Ruvos e Corporações consegue apoiar no Investe Casa especificamente, é uma forma muito clara de mostrar que existe potencial ali de investimento nesse mercado de construção, que é um mercado que basicamente é o pilar do PIB nacional, né, vamos dizer assim, né? E que tem ali diversos cases bem-sucedidos quanto a isso, claro, contando sempre com a empresa adequada, que já tenha vivência, já tenha know-how, que já tenha ali expertise para poder trazer ali um produto adequado. Esse produto que a gente fala aqui, Investe Casa, não é qualquer produto. Existe uma pesquisa de mercado em região, existe uma pesquisa de mercado no terreno correto, não é isso? Na cidade, ou bairro correto também. Na modalidade de construção. Lembra que no começo eu falei um pouco sobre o mercado compacto? Então a gente precisa entender um pouco da demanda do local. Então a gente se preocupou em fazer isso. Então o nosso projeto Investe Casa, ele passou por uma curadoria prévia para poder mapear todas essas nuances para poder entregar um produto redondo para o investidor, correto? Exatamente. E a gente entende que esse é um caminho correto de que vocês podem sempre utilizar a Ruvos e Corporações para poder buscar, inclusive, diversificar investimentos.
bem como também para qualquer demanda que envolva ali a parte de construção também, né? Acho que também a gente está aqui nessa área de construção civil, então Exato. qualquer demanda de construção de algum empreendimento seu, o seu imóvel de moradia efetivamente, ou seu casa de veraneio, enfim, vocês podem sempre utilizar ali a Rufus Corporações, que já tem, como eu falei, mais de 20 anos de expertise, então nós temos aqui equipe com mais de 20 anos conosco, o sócio e um dos nossos sócios fundadores também, já tem esse know-how de mais de 2 décadas, né? Então com diversos cases aqui no estado do Ceará e em outras partes também do país, então vocês podem ter a tranquilidade que estão bem assessorados por uma incorporadora que tem ali ética, transparência e produto de qualidade para poder comprovar o trabalho bem feito, né? Exatamente. E assim, tá, gente? Esse é um dos produtos que a Rufus Incorporações tem. Estaremos chegando com novidades com estruturação de steel frame. Perfeito. Também estaremos trazendo novidades no setor de multipropriedade. Então, é por isso que a gente falou um pouquinho aqui Perfeito. de como funciona. Então, o nosso escopo, ele está bem estruturado para receber sua demanda. Então, depende tanto de você como pessoa física, como jurídica ou como investidor que queira estar procurando a gente. Então, entre em contato, vou colocar tudo da Rufus na descrição. E aí vocês podem entrar em contato, seguir nas redes sociais, olhar nosso site e a gente aguarda vocês. Perfeito. É isso, pessoal. Obrigado. Acho que foi ótimo esse papo nosso, né, Raquel? Foi Aqui um ótimo. pouco diferente. Isso. É de fato especial para poder trazer um pouco mais de conhecimento sobre o mercado de corporação imobiliária, bem como também para oficialmente aqui apresentar essa nova empreitada nossa enquanto ponto de conexão, que vai ser justamente o quê? Um outro enfoque. O ponto de conexão está aqui, segue existindo, tá, pessoal? Deixa bem claro. De fato, um outro negócio. A gente tem sempre fazer essa cultura de diversificar atuações, né? E Sim. agora a gente está focado realmente nesse mercado de corporação imobiliária. Então, naturalmente, esperem mais conteúdo sobre isso, mais conhecimento sobre isso, mais convidados relevantes sobre esse mercado, para que vocês possam estar cada vez mais informados e também, naturalmente, olhar a incorporação, a construção como uma possibilidade, talvez, ali de crescimento, de carreiramento, de empreendedorismo, ou, quem sabe, também de investimentos. É isso, tá? Acho que até uma próxima, correto? Exato. Até Tchau, mais. tchau, pessoal. Tchau, tchau.